Ora, meus amigos, segunda-feira, à altura falámos aqui um bocadinho de basquetebol, temos muita coisa para falar. Ricardão, como é que estás? Pá, esta nova intro dá-me Dá pica, não este dá? jingle dá-me uma... Dá pica, meu, dá pica. Curiosamente temos recebido alguns comentários a pedir o regresso da antiga. Malta não. dos Lakers, eu sinto que tu acusaste o toque da malta andar a dizer que isto era um podcast para o Lakers, pá, e então decidiste trocar a intro. Foi por causa disso ou não? Disse nas ruas. Nas ruas. Não, mas olha, mas está aí uma boa justificação, melhor do que aquela que eu tenho de um dia acordei e decidi mudar. Pelo menos aí tinha alguma veracidade. Olha, deixa-me só, antes de começarmos, agradecer à malta que ouve o Afunda e foi ao nosso novo programa aqui do 00, chamado Sextas, no ZZ. Como é que isso correu? Diz lá, conta lá. Quando eu estava em direto a falar de coisas triviais como o Benfica, o Sporting, o Porto, não sei o quê, recebo uma mensagem no chat, aliás, recebo mais do que uma, mas a primeira que eu vi, a anunciar, eu realmente reparei que estava a receber notificações no telemóvel, mas era tanta coisa que eu não tive tempo de lá ir, e foi lá que eu descobri que Taylor Jenkins tinha sido despedido. Portanto, agradecer à malta que foi para lá picar-me para eu falar do assunto, e queriam que eu falasse, e depois queriam que eu falasse do lance do LeBron. Meus amigos, vai estar, a NBA vai lá estar sempre dentro, eu arranjo sempre um bocadinho, mas foi fixe, foi muito interessante, ali uma live reaction. Muito bem. Tinha sido engraçado. Sim, para falar. Eu por acaso fui lá logo comentar logo de início. O som estava merda, né? Estava mau, desculpa. O som o som estava manhoso, sim. Mas garantem-me que na próxima estará bem. Fui lá comentar porque tu estavas meio adoentado. Eu estava na dúvida se tu ias alegar load management e ias adiar a estreia por mais uma semana. Esteve, para revelar aqui um behind the scenes, esteve muito perto de ser adiado. Muito perto mesmo. Portanto, eu deitei-me... Mas aguentaste estoicamente, é verdade. Eu deitei-me na quinta-feira. Quando eu me deitei eu pensei, vamos adiar. Acordei bem, ou pelo menos acordei um bocadinho melhor, e pensei, ok, vamos tentar. E pronto, até correu mais ou menos, até correu melhor do que eu estava à espera. Olha, Ricardão, sabes para quem é que não correu nada bem? Para o Kevin Durant, que teve uma entorse muito feia no jogo dos Suns contra quem é que foi? Rockets, não? Contra os Rockets, exatamente. Os Rockets estão red hot. Uma entorse feia, ele nem sequer lançou o lance livre, portanto foi logo embora, foi logo cortado do jogo. Não vai viajar com a equipa para Milwaukee, onde eles vão jogar contra os Bucks. Eu diria, Ricardo, o lance é feio, ainda não temos informações, portanto podemos estar apenas só a especular, mas eu diria que a probabilidade dele jogar ainda esta época é reduzida. Pois, uma entorse feia, faltam 7 jogos para o final da temporada dos Houston Rockets, 35-40, sinceramente, voltar para... Eles estão fora do play-in nesta altura, estão em 11º, não já estão a jogar bem, perderam por 40 pontos com os Houston Rockets esta noite, e portanto, acho que podemos declarar os Phoenix Suns 2024-2025 como oficialmente mortos, não é? Sim, acho que mesmo que ele regresse, não irão conseguir. Eles tiveram ali uma fase onde parecia que estavam a dar ali um ressurgimento, sem o Bradley Beal, curiosamente. Tem aqui algumas vitórias interessantes, uma vitória contra Cleveland, outra vitória contra Milwaukee, portanto vitórias que davam alguma ideia de será que ainda vão fazer aqui um late push, mas quando os adversários realmente jogaram a sério e foram para cima deles, Boston, Minnesota e Houston, eles perdem por 30 pontos com Boston em casa, perdem por 15 pontos em Minnesota e agora perdem por 40 pontos ou 39 pontos contra os Rockets novamente em casa. Tu falaste dos últimos jogos deles, os jogos deles são contra os Bucks, os Celtics, os Knicks, os Warriors, os Thunder, os Spurs e os Kings. Eu acho que sim, eu acho que podemos começar a traçar o destino desta equipa, Ricardo, que vai ser uma daquelas equipas que vai entrar na lista das
entre aspas, super teams que falharam, os Lakers de 2013, os Thunder de Carmelo Anthony e Russell Westbrook e não sei o quê, e daqui a uns anos vamos estar a falar dos Phoenix Suns de Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker, porque isto é um total falhanço de uma ideologia e de uma aposta, não é? Sim, sim, pode ser a morte anunciada das super teams como as conhecemos, pelo menos desta aposta em Big Threes. Se consideramos o Bradley Beal um terço de um Big Three, não foi isso que ele mostrou ser nesta sua passagem por Phoenix, mas sim, e agora com as regras do contrato de trabalho, com as cada vez maiores penalizações para as equipas, torna-se mais complicado reunir assim 3 grandes contratos como os Suns fizeram. Pode ser mesmo a morte dos Big Threes na NBA. Pelo menos os Big Threes comprados, não é? Porque... Os Big Threes comprados, exatamente. Estamos a pensar aqui em OKC, que tem ali Shea, Jalen Williams, Chet. Os Big Threes formados via draft e trabalhados e desenvolvidos, esses vão continuar a acontecer. É preciso ter também a sorte de saber, enfim, o conhecimento e a capacidade, a competência de escolher bem no draft, e depois a capacidade de conseguir desenvolver esses jogadores, o que não é fácil, mas Big Threes comprados no mercado, esses vão deixar de acontecer. Olha, Ricardo, agora a grande pergunta é, Kevin Durant vai provavelmente entrar no mercado de trocas, vai ser provavelmente o nome do verão. Kevin Durant tem neste momento 36 anos, está perto de fazer 37, faz ainda antes do início da próxima temporada 37. A primeira pergunta tem que ser, aliás, há 2 perguntas, que é: quem é que troca por um jogador de 37 anos, mesmo ele chamando-se Kevin Durant? Qual é o tipo de equipas? Nós já fizemos este exercício. E depois, qual é o tipo de equipa que, sabendo que vai trocar por Kevin Durant, sabe que vai ter que lhe dar cerca de 120 milhões por 2 anos, que é o máximo que ele pode assinar este verão, porque como ele vai fazer 38 anos, entra aqui em vigor a regra dos 38 anos, onde um jogador não pode assinar mais de 2 anos, se durante esses 2 anos chegar, ou já estiver, mas neste caso chegar aos 38 anos. Portanto, têm de ser equipas que acham que estão a um Kevin Durant de distância, só que há uma grande diferença entre tu estares a um Kevin Durant de distância e tu estares a um Jrue Holiday de distância, por exemplo, não é? Ou seja, o valor que tu vais ter que pagar por essa distância é muito grande. Pois, nem sei dizer muito bem, sinceramente. Falaste aí do caso do Jrue Holiday. Cada vez mais começam a surgir os reportes de que os Celtics não terão capacidade para aguentar esta gente toda, não só o Jrue Holiday, mas como também o Kristaps Porzingis, eventualmente, e portanto este talento vai cada vez mais andar disseminado pela liga, o que me leva a pensar que poderá estar mesmo na altura de fazermos aqui a expansão, que também é outra questão que tem sido cada vez mais falada nos últimos tempos, e com tanto talento na liga, tanto talento que fica fora da liga, tanta incapacidade para as equipas conseguirem manter tantos jogadores bons, enfim, acrescentar aqui 2 equipas até pode vir na altura certa para termos uma liga cada vez mais paritária, que é sempre o objetivo de Adam Silver e companhia. Portanto, manter assim grandes contratos como Jrue Holiday será cada vez mais difícil, sobretudo nessa fase da carreira. Ou és de facto uma verdadeira super estrela, e super estrela entenda-se aqui jogadores que nós contamos, não sei com quantas mãos tu contas as super estrelas na liga. Eu tenho alguma dificuldade em Kevin Durant ainda entra na tua mão? Sim, pelo valor que ele pode ter em playoffs para uma equipa. É o melhor jogador ofensivo da história do jogo. Metes-lhe a bola na mão, num isolamento, e se calhar não há muito mais gente na liga que tu metas à frente dele para te buscar um cesto numa altura decisiva. Portanto, para mim, pelo que ele representa em alturas importantes, em finais de jogos,
dando-lhe a bola sem teres que fazer muita coisa para criar um bom lançamento, eu acho que ele ainda tem que ser considerado uma super estrela na Liga. Sim. Claro que sim, claro que sim. Aqui a minha questão... Respeitinho pelo senhor KD. Eu estou contigo. A minha questão é sempre na balança o que é que eu estou disposto a meter para igualar este valor, ou seja, claro que sim. Pegando num exemplo, se eu estaria disposto a dar um Amen Thompson para ter Kevin Durant, é uma decisão difícil de tomar, porque estamos a falar de 20 anos de diferença quase, mas pronto, teremos tempo certamente claro. Será tema de episódio mais lá para a frente, de certeza. Olha, por falar em torces feias, Jalen Brunson o próprio Jalen Brunson anunciou que está a contar ainda jogar nesta fase regular. Eu diria que ele deve estar a olhar para os últimos 2 joguitos para ganhar aquele boost rumo ao playoff, não é, Ricardo? Não conto mais que isso. Eu acho que eles até se portaram melhor do que eu estava à espera. 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas. Sim, não estiveram nada mal. Eu ontem vi um tweet interessante do Mike Shearer, do Basketball Poetry, em que ele dizia que desde que Mitchell Robinson voltou, os Knicks, nos minutos Karl Anthony Towns, Mitchell Robinson, têm a melhor eficiência ofensiva da Liga e a pior eficiência defensiva da Liga. Percentil 1 nos minutos defensivos, Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson, e percentil 100 nos minutos ofensivos de Robinson com Karl Anthony Towns, o que é estranhíssimo, não é? Isso é inacreditável. É incrível. Eu estou já a confirmar isso. É uma amostra pequena, mas apanhei ontem esse tweet do Basketball Poetry e achei curiosíssimo. Sim, uma coisa é certa, o Mitchell Robinson está completamente... Tu notas que ele não se consegue mexer bem. Aquilo, infelizmente, é um jogador que eu até gosto. Acho que é um daqueles postes rim runners interessantes, mas ele claramente não está bem. Estava aqui a tentar encontrar esse... Encontrei aqui o tweet. O que ele escreve é que eles juntos jogaram 76 posses de bola à entrada do jogo desta noite. Portanto, o jogo desta noite ainda não estava aqui, não entra aqui para a contabilização. Mas à entrada para o jogo desta noite, 76 posses de bola, percentil 1 na defesa, percentil 100 no ataque. Todos os line-ups que incluam Karl Anthony Towns e Mitchell Robinson. Portanto, nem o Mitchell Robinson consegue ajudar o Karl Anthony Towns. Ajudar a defesa. Ajudar o Karl Anthony Towns. Mas também não estraga em termos ofensivos. Isso é impressionante. Pá. 100%. Não estou a conseguir chegar aqui ao defensive rating deles juntos, mas inacreditável isso. Curiosamente, ofensivamente, sem o Brunson, eles caíram bastante no ranking de ataque, mas caíram porque há equipas a atacar muito bem agora, porque na realidade eles perderam apenas 1 ponto. Ele tem um offensive rating de 117, mais coisa menos coisa, passaram para 116, portanto a ausência do Brunson não se notou assim tanto nesse sentido. Claro que se nota noutros aspectos. Entra o Miles McBride para o 5. O Miles McBride também tem estado lesionado. Também. E o Campaign também. Mas quando o Brunson saiu, entrou o Miles McBride para o 5, o que ajudou em termos defensivos a estabilizar do lado defensivo. Por outro lado, em termos ofensivos, a saída do Brunson levou a que o Mikal Bridges fosse forçado a criar um bocadinho mais e a ser aquela figura que ele acabou por ser nos seus tempos de Brooklyn, sobretudo, em que teve que assumir um bocadinho mais em termos ofensivos. E, portanto, deu aqui um ânimo ao Mikal Bridges nas semanas. E deu outra coisa, deu uma explosão ao Giannunobi, que está a marcar quase 24 pontos por jogo, a lançar a 40% de 3 pontos, sem perder preponderância na defesa. Está a fazer nestes 11 jogos uma média de 2.5 roubos por jogo, blocos, está realmente a fazer uma boa fase final de época, e até pode ser interessante, se bem que nós com Tom Thibodeau já sabemos como é que isto funciona, porque, por exemplo, Karl Anthony Towns está claramente limitado. Ele, várias vezes tu vês-lo a cochear, ele tem tido ali alguns problemas no joelho, acho que é o esquerdo, e a forma que o Karl Anthony Towns tem para recuperar é jogar 35 minutos, que é para não ter grandes problemas. Os Knicks, que provavelmente, Ricardo, vão emparelhar com os Milwaukee Bucks, que é um dos nossos principais assuntos desta semana. Os Bucks estão aqui numa queda livre mas que contribuiu a situação do Damian Lillard, mais uma situação assustadora. Recebemos aquele primeiro alerta de que ele teve uma deep vein thrombosis, tal como
tal como o Victor O Wembanyama, Wembanyama, sim. o Ausar Thompson no ano passado, há uns anos o Brandon Ingram, portanto, mas neste momento eu vou assumir que o Lillard não vai jogar mais a temporada, ele não foi oficial, mas tendo em conta que Eles não fecham completamente a hipótese dele poder regressar, o que é estranho. Ele foi submetido ao tratamento anticoagulante, aquele procedimento habitual e tem que tomar a neste tipo de casos medicação, não é? para dissolver o coágulo e evitar complicações mais graves, como uma embolia pulmonar. Mas a disponibilidade para os playoffs continua a estar em dúvida. Os Bucks não descartaram o regresso durante uma primeira ronda dos playoffs, o que é estranhíssimo, não é? Tendo em conta que este tipo de tratamento demora 3 meses normalmente, não é? E não é só isso, são 3 meses e depois tens que receber o ok da liga. Lembras-te que, por exemplo, Claro. o Ausar Thompson só começou Falhou a jogar uma série de jogos neste início de temporada. exatamente, sim. porque a liga não lhe deu o ok para que ele começasse a jogar. Eu não sei se eles detectaram isto, se há diferenças de gravidade entre este tipo de situações, não é? Não sabemos, mas foi o diagnóstico foi no final deste mês de março, portanto, foi há há poucos dias. 5 dias, portanto foi a 26, não estou em erro, 25. Ele tinha inchaço na perna, dores persistentes, e o diagnóstico foi isso mesmo, trombose no gêmeo direito, portanto um coágulo sanguíneo na perna, e portanto é estranhíssimo eles ainda não o terem fechado completamente para a temporada. Mas atenção, isto não é a primeira vez que o Lillard lida com questões musculares e circulatórias nas pernas. Portanto, o staff médico já estava em alerta para estas situações que ele já viveu no passado, questões musculares e que estavam ligadas ali ao sistema circulatório, e portanto Sim, mas podia isto é o haver extremo, aqui não é? Isto é o tipo extremo. de acompanhamento mais um rastreamento mais comum, mais persistente, mais frequente do que o normal, não sei, que possa ajudar aqui a que ele possa ter um regresso ainda durante os playoffs, não sei, eu sinceramente não acredito nisso. Eu ficaria extremamente surpreendido se voltássemos a ver Damian Lillard na temporada 24-25, porque estamos a falar de uma situação que normalmente são meses, não é semanas, não é dias, é meses e bons meses, portanto vamos ter de acompanhar. Olha, Ricardo, mas vamos aqui partir do nosso princípio que Lillard não jogará mais esta temporada. Lillard e Giannis juntos fizeram um bocadinho acima de 1300 minutos. Portanto, já temos um enorme sample size, que já tínhamos também do ano passado, eu só tirei o deste ano. O seu net rating é de 4.7. Ora, eu fiz o cálculo. Este net rating é mau, quando tens dois jogadores deste género. Eu fiz o cálculo de duplas que tenham jogado pelo menos 1000 minutos juntos. Consegues imaginar quem é a melhor dupla, Ricardo? Melhor dupla net rating, portanto, este ano o net rating mais positivo é dos Oklahoma City Thunder, portanto, eu diria que Shai e Isaiah Hartenstein, talvez. Bingo, Isaiah Hartenstein e Shai Gilgeous-Alexander têm o melhor net rating. Mas se formos a essas duplas que tenham jogado pelo menos 1000 minutos, eles estão fora do top 70. Ora, quando tu tens dois jogadores que teoricamente não, que estão no top 75 melhores jogadores da história da liga, um deles ainda no seu prime, o outro ainda a fazer uma excelente época a nível ofensivo, e de repente olhamos, eles estão fora do top, não era bem isto que Milwaukee tinha na ideia, ter uma dupla que... A ideia deles era que quando tivessem esta dupla juntos, este net rating devia estar tão alto que depois compensava quando um dos dois não estava, e não é isto que está a acontecer. E a grande pergunta é o que é que os Milwaukee fazem agora, porque Lillard vai fazer 35 anos, Lillard tem ainda mais 2 anos de contrato, e um contrato bastante pesado. Milwaukee tem naturalmente o Giannis, que está obviamente com o seu contrato perfeitamente normal. O Kyle Kuzma ainda tem um contrato extremamente alto. Há aqui decisões que eles vão ter que tomar, Brook Lopez, Bobby Portis. O que é que Milwaukee faz nesta fase? Pois, a própria inconsistência da equipa tem sido um sinal de alarme que nós temos discutido muito este ano. Já várias vezes tocámos o tema dos Bucks, o facto de eu acreditar nos Bucks no início da época, depois surgiram uma série de derrotas e vocês brincavam muito. Aquele arranque terrível. No cavalo errado. Depois tiveram uma fase melhor. Desde o All-Star estão com 50% de vitórias, muitas derrotas preocupantes, incluindo algumas derrotas frente a equipas abaixo de 50%. Enfim,
Não sei se a mudança para Doc Rivers já com um ano e meio aqui em cima, se acaba por estar a ter o efeito desejado, porque enfim, já sabíamos que desde a saída do Jrue Holiday que a defesa ia sofrer bastante e que o Lillard ia trazer em termos ofensivos, mas a verdade é que a química entre o Giannis e o Lillard, como tu acabaste de o dizer também, com números concretos, factuais, está longe do ideal, apesar de haver ali isoladamente alguns momentos de brilhantismo, não Porque, é porque aquele são rolo jogadores compressor brilhantes, que não é, Ricardo? gostava que fosse, não é? São jogadores, diz? Há momentos de brilhantismo isolados porque eles são jogadores brilhantes não é? Pois, são. E ao serem-no, às vezes conseguem que as coisas pareçam melhores do que são, e o que a realidade é que nunca foram boas. Aquele mítico pick and roll em que o Lillard pode ser o ball handler ou até o screener, e de repente vês o Giannis a atacar 4 para 3 downhill. Na realidade nós vimos isso de vez em quando, e isso devia ser o staple daquela equipa, não é? Eu acho que a equipa viveu muitos anos habituada a ter o Yanis como o ball handler principal, como o portador da bola principal, desde logo a partir do ressalto e da transição ofensiva, onde ele em campo aberto é muito bom, e melhorou também como passador em situações de transição, mas também em situações de 5 contra 5 em meio campo. Mas depois o problema é esse, o 5 contra 5 em meio campo. Entra Lillard e de repente espera-se que o bloqueio direto seja um sucesso imediato, mas a verdade é que toda a equipa, todos os outros elementos estão habituados a jogar há muitos anos com Yanis com a bola na mão. E parece que, de facto, tem havido aqui alguns problemas a integrar o Lillard. Há muitos minutos em que o Lillard joga sem o Yanis para poder jogar bloqueio direto com o Brook Lopez É o e melhor net reeditar um rating da bocadinho aquilo equipa, é que ele... esse. É essa dupla. Exatamente, reeditar aquilo que ele fazia em Portland com o Nurkic durante muitos anos, ter ali a bola na mão, mas de facto os minutos com Yanis e Damian Lillard em campo em simultâneo parece que nunca foram resolvidos, não há aqui uma fluidez natural em termos ofensivos, para além de que em termos defensivos o Lillard deixa muito a desejar e a equipa também sofre muito desse lado da bola, portanto a inconsistência tem sido a palavra Sabes o que que é marca estranho, esta Ricardo? temporada. Sabes o que é Diz. estranho nos Bucks? É que os Bucks são a 11ª melhor defesa. Ok, uma equipa que tem Lillard, pronto, podíamos dizer aqui que Giannis e Brook Lopez poderiam mitigar aqui, mas ok, pronto, é mais ou menos isso. Mas no ataque, eles estão literalmente a meio, 15º, ou seja, nem mesmo essa questão de o ataque e a defesa, está tudo a funcionar ao contrário naquela equipa. E é verdade que temos que reconhecer que durante algum tempo a terceira opção da equipa não existia, não é? Porque Chris Middleton estava totalmente fora do que era o condicionamento para um bom jogador da NBA. Kyle Kuzma, não sendo o nível de Chris Middleton, pelo menos está disponível. Podemos, obviamente, olhar para isso, mas parece que é tudo ao contrário naquela equipa. Parece que tudo funciona de uma forma que... E é que ainda por cima tu agora vais entrar no playoff, vamos assumir que Lillard não joga, Doc Rivers vai ter mais uma vez a possibilidade de dizer, sim, mas ok, perdi na primeira ronda, sim, mas eu não tinha o Lillard, no ano passado não tinha o Giannis, ou seja, parece que tudo funciona do género, vamos ver, não sei, é uma pena porque estamos a falar de Lillard e Giannis, que teoricamente deveriam ser uma dupla demolidora e que encantaria, não é? Teoricamente é aí a questão. No papel o talento está lá, mas esta equipa não inspira confiança quando se vê jogar. E depois há outra questão, que a saída do Jrue Holiday há um ano e meio, ou há 2 anos praticamente, trouxe para aqui também. Na Conferência Este, para chegares longe nos playoffs, tens que passar por várias equipas que têm múltiplos playmakers, múltiplos jogadores capazes de ter a bola na mão, múltiplos ball handlers. E esta equipa não está talhada para defender conjuntos que tenham vários ball handlers, porque perderam o Jrue Holiday, o Gary Trent acho que acabou por, do ponto de vista defensivo, não lhes dar aquilo que eles precisavam. O Chris Middleton, que era um jogador que cumpria quando estava bem fisicamente, saiu, teve as lesões e teve as cirurgias aos 2 tornozelos e entretanto saiu, e portanto a equipa não tem defesa de ponto de ataque, não tem defesa para
eles se apanharem os Boston Celtics, se passarem os Knicks e se apanharem os Boston Celtics na segunda ronda, quem é que se vai agarrar àquela gente toda? Claro. Tens o Giannis que provavelmente vai se agarrar ao Tatum, mas depois quem é que se agarra? Ao Jalen Brown e ao Derrick White? E até os Cavaliers, quem é que se vai andar atrás se eles passassem e tivessem que jogar com os Cavaliers, quem é que vai andar atrás do Mitchell e do Garland? É uma equipa que sinceramente está aqui muito provavelmente a caminho de cair, mais uma vez na primeira ronda, desta vez com o Giannis saudável, mas sem o Lillard, e será mais um ano de fracasso para os Milwaukee Bucks, pelo menos é isso que se antevê a esta distância tão curta dos playoffs. E é que não há grandes avenidas para eles. Ou seja, o Brook Lopez provavelmente vai assinar aqui um contrato daqueles, se não for mínimo, andará ali na casa disso. E tudo o resto vai ser mais ou menos o mesmo. Estou curioso para ver o que é que o Bobby Portis, depois desta suspensão... Achas que será mínimo o Brook Lopez? Achas que ele não consegue arranjar uma coisa na área do mid-level em qualquer lado? Sim, apesar da idade que ele tem? Eu acho que sim, eu acho que ele consegue. Aqui a grande dúvida é quem é que está disposto a... Ele vai fazer 37 anos, vai entrar na época já com quase 38, portanto... Estou curioso para ver entre o ele ir experimentar uma outra equipa onde provavelmente vai ter um papel bem mais reduzido e ele ficar em Milwaukee aceitando um contrato mais baixo, mas se calhar por mais anos, de forma a poder permitir à equipa ainda ter acesso a parte da sua mid-level. Nesse caso mid-level eles não vão ter, mas pelo menos permitir à equipa a possibilidade de ter outras ferramentas. Não sei, sinceramente estou curioso para ver. Eu acho que o cenário que eles tinham era tentar trocar o Kuzma, mas eles acabaram de ir buscar o Kuzma. Portanto, estou bem. Vamos ver. Será certamente uma equipa para termos em atenção neste verão. Ricardo, viste a porradona ontem? Vi Estranhamente o Isaiah Stewart estava envolvido. Há surpresas nesta vida que surpreendem de uma forma constante, e ver Isaiah Stewart a ser expulso de um jogo é estranho. Para quem não viu, aquilo foram 6 expulsões no mesmo jogo, no jogo dos 7 Minnesota, Detroit. Incluindo os treinadores, foram 7, sim. Portanto, e tudo começou com o Naz Reid e o... Não, foi o Naz Reid, não foi o... Naz Reid e o Ron Holland, Ron Holland, exatamente. Depois foi para lá o Dante DiVincenzo e, claro, o teu amigo Beef Stew também tinha que se misturar. Exatamente. Eu estou curioso para ver as suspensões que vão cair nesta malta, porque há aqui malta... E o Pablo Prigioni? O Pablo Prigioni, com o seu sangue quente, foi lá tirar de esforço. E foi expulso também. Olha, Ricardo, só para... Depois vamos tocar aqui na questão dos Grizzlies. Mas eu queria só falar de um assunto que era suposto termos falado na quinta, mas infelizmente na quinta não consegui estar disponível e não tivemos que cancelar o episódio, que era aquele lance... não foi na quinta, que este jogo foi na quinta à noite, mas este jogo, mas eu queria falar deste lance. O lance dos Chicago... O final do jogo entre os Chicago Bulls e os Lakers, de quinta para sexta. E eu vi muita gente, e eu também, porque eu não vi o jogo, eu apaguei completamente naquela noite, uma combinação até interessante de medicação. Ainda bem que não viste o jogo. Não vi, apaguei completamente. Disseste uma combinação interessante de medicação. Muito interessante. Então, viajaste? Viajei, fiz aquela viagem de quando tu entras num sítio e de repente acordas e já estás no outro. Fiz isso, eu digo-te que tomei, porque a minha cunhada é médica, então ela arranjou-me ali umas situações e eu tomei tudo o que ela mandou e lembro-me de muito pouco a partir de determinadas horas. E então, isso é muito interessante. Podes dar-me o contacto da tua cunhada? Posso dar-te o contacto, exatamente. Mas o lance Esqueceste toda a época dos Lakers? Ou a defesa dos Lakers nos jogos mais recentes? Lembro-me bem. Tu estás contra o Ricardo aqui há uns dias, já não sei quando é que foi, mas aqui há uns dias estávamos a conversar e eu estava-lhe a dizer... portanto, estávamos a ver um jogo dos Lakers em diferido. E eu estava a dizer, olha, a primeira parte do Luka, acho que ele marcou
20 e tal pontos no primeiro período, já não me lembro contra quem é que foi. E o Ricardo só começou a ver o jogo a partir da segunda parte. Portanto, o Ricardo ficou com a má imagem do Luka, eu fiquei com a ótima imagem do Luka. E então há aqui um contraponto de opiniões. Ricardo, já fomos a melhor defesa da Liga durante um mês e meio. É verdade, é verdade. Caraças. É verdade. Não, mas este lance, esta derrota específica, eu vi muita gente a criticar o LeBron pelo turnover, e claro que o turnover, Ricardo, é daqueles turnovers da LeBron James de 40 anos, aquela desplicência de quem já fez aquilo 1000 vezes, não é? Mas eu queria falar do lance anterior, do triplo anterior do Patrick Williams, se não estou em erro. Tu tens aí o lance. À mão semeada. Viste o lance? Vi. Portanto, eu queria tentar perceber contigo o que é que o LeBron estava a pensar quando ele está a marcar o jogador do canto e de repente deixa-o sozinho para eventualmente corrigir uma situação que não era preciso corrigir, que foi uma má abordagem primeiro do Austin Reeves. O Austin Reeves depois recupera, mas o LeBron já lá está e de repente há um passe e o Patrick Williams está completamente sozinha. O turnover, eu dou não é desculpa, mas percebo que o LeBron comete estes erros por desplicência. Aquele lance, não consigo compreender como é que o jogador mais experiente da liga comete aquele erro. Epá, eu estou a ver aqui o set play outra vez. E atenção, é um set play que começa com Josh Giddey a repor a bola, o Slob Wizard, lembras-te? Atenção. Eu já Slob Wizard, que nós falámos num episódio recente. Não posso com esse gajo. A primeira situação, o LeBron está a defender o Patrick Williams está do lado da bola, onde a bola está a ser reposta, e ele limpa e vem para o lado contrário. Não. O Patrick Williams está no canto. Isso é já isso é onde ele acaba. Não, ele começa acaba a jogar no canto. Ele começa a jogar dali. Não. Ele está no topo, e vai a correr. Não estás a ver o lance. Estou a ver a jogada neste momento. Eu também. A falar da reposição a 13 segundos do final, é isso? Exatamente. Há aqui um bloqueio do Vucevic para libertar o Kobe White. Certo? Aqui no top of the key. O LeBron começa no topo, fora dos 3 pontos, a defender o Patrick Williams, não está no canto. Não, o Patrick Williams está atrás dele. Espera aí, que agora estamos aqui a... Vou-te mandar um print screen, que é uma coisa maravilhosa de se fazer. Então manda-me lá. Vou-te mandar um print screen para tu veres onde é que está o LeBron, onde é que ele começa. Eu estou a ver onde é que está o LeBron, mas o Patrick Williams está nas costas dele. Não está nada. Está. Estás a confundir com a senhora árbitra. Então manda-me lá o print. Então vê lá isto. Não. O LeBron está... Não, está no meio do campo, certo. Está no topo dos pontos. Está bem, ok, mas quando o Josh Giddey receber a bola e bater com a bola, portanto, para iniciar a jogada, o Patrick Williams vai para ali e no momento, portanto, se tu deixares correr o lance... Mas a questão é essa, ou seja, ele começa no topo dos 3 pontos, está virado para a bola, os seus ombros estão virados para a bola, estou a falar do Patrick Williams, e de repente quando a bola entra nas mãos do Giddey, começa a ação e ele cruza com o Kevin Huerter, julgo que é o Kevin Huerter que está ali, ele cruza e simula que vai dar um bloqueio ao Kevin Huerter. O Patrick Williams simula que vai dar um bloqueio ao Kevin Huerter. E essa simulação faz com que o LeBron dê ali um tempo de espera para perceber se é preciso trocar ou não trocar, porque deve ser essa a ordem que ele tem do J.J. Redick, trocar em todos os bloqueios, diretos ou indiretos. E, portanto, esse tempo de pausa que o LeBron dá ali faz com que ele fique ligeiramente atrasado em relação ao Patrick Williams, que vai para o canto. Depois de perceber o LeBron que não há bloqueio nenhum e aquilo foi tudo uma false play, uma manobra de diversão, o LeBron fica muito mais atento ao que o Kevin Huerter está a fazer e percebe que o Patrick Williams está a ser retirado da jogada. Portanto, ele desliga-se do Patrick Williams que vai para o canto. E o LeBron fica ali numa zona de ajuda completamente aliado do Patrick Williams, de costas para o Patrick Williams, e o LeBron está a tentar perceber se não vai haver nenhum passe ali para dentro do pintado, porque ele, sendo o defensor que está a defender o jogador que está no canto do lado contrário, tem que ajudar dentro, e portanto ele alheia-se do Patrick Williams, fica ali naquela zona intermédia. Se tu deixares correr o lance a seguir, portanto, vai haver aqui um bloqueio do Vucevic para o Kobe White. E o que acontece é o Austin Reeves fica preso no bloqueio atrasado. E o LeBron percebe que o Austin Reeves depois
apesar de estar atrasado, não assume a troca e continua a correr em direção ao Kobe White, que era o jogador da semana nas últimas 2 semanas, o jogador mais perigoso, aquele que podia fazer o lançamento de 3 pontos, e o Austin Reeves, em vez de assumir a troca e ficar com o Vucevic, continua naquele momento a correr atrás do Kobe White, mas depois recupera. Apesar do Dorian Finney-Smith a agarrar o Kobe White. E esse momento em que o Austin Reeves está ali perdido na ilha, no meio de ninguém, faz com que o LeBron se comprometa com o Nikola Vucevic, porque de facto o passa para o Vucevic. Pois, eu acho que o LeBron, para além de se ter perdido no lance, eu acho que o LeBron achou que toda a gente estava a ser incompetente. E eu acho que o LeBron a certa altura, toda a gente, não é? eu acho que o LeBron a certa altura pensou que ia conseguir roubar aquela bola. Pois. Porque o passe não foi forte. Foi em lob, exatamente. Eu acho que o LeBron a certa altura pensou, eu vou lá, que eu ainda vou sacar aquela bola, e ficou completamente a meio do caminho, porque ele não tinha que lá ir, porque o Reeves leu bem a jogada, e ao perceber que o Dorian Finney-Smith foi com o Kobe White, o Reeves recupera, e portanto depois ali tu ali naquele lance vivias com o lançamento no pior dos casos, vivias com o lançamento do Vucevic. Não é? É verdade, vivias com o lançamento do Vucevic. A questão é que quando tu estás ali na emoção, no calor do momento, e tens a ordem de que trocas em todos os bloqueios, e o LeBron percebe que o Austin Reeves, em vez de ter ficado logo com o Vucevic, ainda tentou ir atrás do Kobe White. Ele percebe, vamos quebrar aqui completamente aquilo, vamos deixar o Vucevic aberto. Ele decidiu tomar uma decisão, que é deixar o jogador dele e ir para o Vucevic. A questão é que o Reeves consegue reagir rápido e regressar, e aí o LeBron interrompe aquela corrida para o Vucevic e tenta voltar atrás ao Beverly, e já não dava. O que é certo é que foram 13 segundos terríveis para o LeBron. Não só este lance, como depois o turnover, como depois ainda é ele que contesta o lançamento do Josh Giddey. Bem, é o que é. Foi uma derrota que pode custar aos Lakers a possibilidade de estarem neste momento a lutar pelo terceiro lugar mais direto com Denver. Provavelmente vão ter de se contentar com o quarto, quinto. Olha, curiosamente, uma das equipas com quem que está nessa luta, e provavelmente até poderá ser o confronto da primeira ronda de playoff, de uma forma surpreendente, porque estamos a 2 semanas do arranque dos playoffs, despediu o treinador. Estamos a falar de Memphis. Taylor Jenkins foi despedido. Ele estava no comando da equipa desde 2019. Era o recorde. Sim, estava quase a fazer 6 temporadas como treinador dos Grizzlies completas. Um recorde de 250 vitórias, 214 derrotas. Acho que é o melhor recorde sempre de um treinador em Memphis. Acho que vi qualquer coisa sobre isso. Esta época, 44 vitórias, e é despedida 2 semanas do playoff. Primeiro, o choque de alguém ser despedido a 2 semanas do playoff, Ricardo, é porque alguma coisa aconteceu. O Zach Lyman deu uma conferência há alguns dias e disse que a decisão foi totalmente dele, e que foi uma decisão que ele foi construindo ao longo do tempo porque achava que a equipa não estava capaz de competir ao nível que ele queria. Mas não é uma decisão que tu tomes a 7 jogos do playoff por esses argumentos. Terá de ter havido... Houve ali uns vídeos de umas confusões entre os jogadores, eles estavam numa sequência de derrotas complicadas, mas este tipo de decisões não se tomam a 7 dias do playoff, ou 2 semanas do playoff, Ricardo. Pois, a ideia que fica é que a decisão já estava tomada há muito tempo, e pelos reportes que têm saído é uma decisão que se calhar devia ter acontecido no verão, porque aparentemente a insatisfação do Zach Lyman com o Taylor Jenkins já vem da temporada passada e já vem deste... No verão ele despediu-lhe 5 adjuntos. Despediu 5 adjuntos, assumiu total responsabilidade por essa decisão e pela decisão agora de despedir o Taylor Jenkins. Disse que a decisão era sua e apenas sua, e que não consultou nenhum jogador, o que eu acho que é importante para isto, até porque o Ja Morant já veio dizer que tudo o que conquistou na NBA foi graças também ao Taylor Jenkins, portanto já veio dizer que, tendo sido o seu único treinador, por acaso não sei se foi o seu único treinador, talvez tenha sido, não tenho certeza. Diria que não, diria que no primeiro ano, mas vou já confirmar. Talvez não. Sim, talvez tenha passado por lá outro treinador antes disso, já não me recordo quem é que estava lá antes dele, mas de qualquer forma é uma decisão surpreendente no sentido de não ser habitual despedirem-se treinadores a 9 jogos do fim da fase regular.
e quero já dizer aqui, manifestar aqui a minha posição. Eu sou contra despedimentos de treinadores, sobretudo treinadores que mostram a sua competência. Parece-me que o Taylor Jenkins mostrou a sua competência ao longo destes muitos anos que esteve à frente dos Grizzlies. Agora, lendo os reportes que saíram nos últimos dias, percebendo o que é que poderá ter estado por trás desta decisão, não me choca tanto a decisão de despedir o Taylor Jenkins. E não estou a falar do declínio nos últimos jogos, 11 vitórias, 14 derrotas nos últimos 25 jogos, 10 derrotas consecutivas contra equipas com registros acima de 50% de vitórias. Ricardo, eu posso te ajudar aqui com um dado que fiquei surpreendido, que foi nos 32 jogos que os Grizzlies têm contra equipas acima de 50%, eles têm 11 vitórias e 21 derrotas. E é isso, 11-21. Tinhas dito este dado? Não. Tinha também aqui esse registro, sim. Ou seja, eles verdade, contra equipas fortes, digamos assim, batem nos... Como é que é? Fortes com os fracos e fracos com os fortes. E parece-me que a decisão acaba por ser o culminar de meses de fricção interna. Portanto, ele despediu 5 treinadores adjuntos. A relação com a estrutura terá ficado fragilizada desde essa altura, apesar do Taylor Jenkins se ter mantido. Foram contratados treinadores adjuntos, sobretudo 2 deles, a ganharem vencimento anual acima de 1 milhão, portanto 7 dígitos, o que não é normal para treinadores adjuntos. Estamos a falar do Thomas Izal, o tal treinador finlandês, de que já falámos aqui ao longo da temporada. Eu já escrevi sobre ele no Viés de Recência, o sistema ofensivo que ele implementou no Paris Basketball e no Bona, nos alemães do Bona, e que lhe permitiu ganhar Eurocups e ter a melhor eficiência ofensiva de sempre nas competições europeias, com mais de 120 pontos por cada 100 posses de bola. Portanto, esse sistema ofensivo foi implementado pelo Isol e depois pelo Noah LaRoche, o outro adjunto que também ganhava muito dinheiro e que era defensor de se retirarem o bloqueio direto e que fez com que este ano os Grizzlies se transformassem na equipa com menos bloqueio direto em toda a NBA, e isso terá criado aqui a fricção depois com os jogadores, porque o Ja Morant, e falámos aqui no último episódio, eu e tu, se não estou enganado, há uma semana, de como ele precisa de bloqueio direto para se libertar e para criar para si, e isso fez com que houvesse aqui muitas frustrações. O próprio Desmond Bane, com menos bloqueio direto, também ele precisa de bloqueio direto. Portanto, tivemos um ano em que o Jaren Jackson Jr. sobe para um nível elevadíssimo, porque cada vez mais teve bola na mão, ia jogar 1 contra 1, ia jogar em transição, que era o estilo de jogo que eles queriam implementar. O Jaren Jackson cresceu nesse sentido. O Ja Morant e o Desmond Bane tiveram aqui uma regressão, e portanto esta ideia deste sistema ofensivo a meias entre o Thomas Izalo e o Noah LaRoche, e é que o Noah LaRoche foi despedido também. O Noah LaRoche foi despedido. Porquê? Porque o Noah LaRoche foi o tal defensor de se retirar o bloqueio direto, e não há dúvidas que a equipa com Ja Morant precisa do bloqueio direto. Ricardo, não esquecer que o Thomas Izalo, nas equipas que teve na Europa, tinha muito a saída em transição. Ele tem uma ideia que é o 3-on-3, chegar à linha de 3 pontos do lado contrário em 3 segundos, portanto transições muito rápidas. Mas as equipas que ele tinha na Europa eram muito heliocêntricas e tinham muito bloqueio direto. Ele jogava com o TJ Shorts, o base do Paris Basketball atualmente, que carrega muito no bloqueio direto. Aliás, o Tiago Splitter, o brasileiro que jogou na NBA e que foi o sucessor do Thomas Izal como treinador no Paris Basketball, tinha uma missão quando foi contratado, que era continuar a implementar o sistema do Thomas Izal. Nem sequer era implementar o seu sistema, não lhe deram liberdade para isso. Eles queriam que ele continuasse a implementar o sistema que estava anteriormente, porque com o TJ Shorts eles precisavam de um sistema que tivesse muito bloqueio direto. E, portanto, manter as transições rápidas, mas manter muito bloqueio direto no 5 contra 5 em meio campo era ideal. E, portanto, eles contrataram 2 adjuntos que tinham... Um tinha uma ideia para transição e ataque secundário, o Izalo, e um tinha uma ideia para jogo 5 contra 5 em meio campo, que era o Noah LaRoche. Esse acabou por cair porque acabou por retirar os poderes do Ja Morant e do Desmond Bane. E, portanto, foi despedido. E agora entregam o barco ao Thomas Izal, que vai meter... Aliás, o primeiro jogo eles perdem com os Lakers, mas foi apenas a 4ª vez na temporada que Morant, Bane e Jaren Jackson marcaram os 3 20 pontos.
Foi apenas a Sim, quarta vez na e o Já temporada. estava limitado, porque ele tinha falhado 6 jogos anteriores. Mas o Já nesse jogo teve o sexto maior usage rate da temporada. Portanto, foi dos jogos em que teve mais bola na mão. Portanto, já se nota uma tendência de voltar a dar ao Ja Morant e ao Desmond Bane mais bola no 5 contra 5 em meio campo. É porque o sistema que estava a ser implementado ignora uma coisa que na NBA é muito grande e que no basquetebol europeu não é tão grande, que é o ego dos jogadores. Ora, está. Que é o ego dos jogadores. Na NBA, por muito que tu possas ter uma ideia e vamos ficar sem saber se ignorar o bloqueio direto teria sucesso ou não, porque agora já não vamos ver isso, poderia ter um sucesso incrível na NBA se todos os jogadores se comprometessem a isso, não é? Porque nós vimos que, por exemplo, quando Phil Jackson nos Lakers e nos Bulls quis implementar o seu triângulo, teve que lidar primeiro com o ego de Michael Jordan e Kobe Bryant, que não é? Queriam fazer os seus 35 pontos por jogo. Portanto, a NBA tem esse problema e por isso é que muitas vezes os jogadores dizem, os europeus, que é mais fácil marcar na NBA e é mais fácil fazer determinadas coisas na NBA porque tu tens parâmetros na NBA que tu não vais contra, não é? Ninguém vai dizer ao LeBron James que ele não vai jogar bloqueio direto e ninguém diz ao Ja Morant que ele não vai poder ter 40 pick and rolls para poder explodir e lançar os seus mid-range e não sei o quê. Portanto, é pena. Por um lado, como tu disseste bem, era uma daquelas que estava escrito na parede, só que nós não tínhamos bem noção disso, né? Porque não vivemos por dentro a realidade de Memphis, mas é uma decisão. Quando tu despedes todo o seu staff técnico e segundo alguns reportes até quando o Taylor Jenkins deu a sua opinião sobre quem é que devia entrar para a nova staff técnico, foi quase que lhe foi dito, não, deixa lá que nós decidimos, acho que percebemos, assim percebemos que realmente o próprio Taylor Jenkins não terá sido surpreendido, nós fomos surpreendidos. Curiosamente, Ricardo, o Zach Lyman contratou o Taylor Jenkins, o anterior treinador, sabes quem era? Quem foi o primeiro treinador de Ja Morant? Se me dessem 500 mil tentativas eu não chegava lá. Foi o quê? O Alvin Gentry? Não. É candidato este ano a treinador do ano. Candidato a treinador do ano? Em Memphis, candidato a treinador do ano, o Mark Daigneault não é, o JB Bickerstaff não esteve ali. Exatamente. Foi o Bickerstaff? Era o JB Bickerstaff, o treinador de Memphis, no primeiro ano de Ja Morant, isto é em 18-19. Como o tempo, eu confesso que não podiam me dar 500 tentativas que eu não chegava lá. Substituiu o David Fizdale. Eu gostava do David Fizdale. Pois foi, eu fiz dela. Olha, take that for data. Take that for data. They are not gonna punk us, como ele dizia dos San Antonio Spurs. O Zach Lyman contratou o Taylor Jenkins 2 meses depois de assumir o cargo. Na altura eu lembro-me de ter sido surpreendente. O Jenkins era adjunto em Milwaukee e agora de forma também, pelo menos para nós, surpreendente, despede o treinador 2 semanas do ranking do playoff. Vamos ver onde é que Memphis vai terminar. Eles estão finalmente saudáveis, estão aqui numa luta interessante com Lakers, Denver, está aqui tudo ainda muito, muito misturado, mas há uma real possibilidade de Memphis cair aqui para quinto, jogar com os Lakers que neste momento são quarto, ou até Minnesota e Clippers estão ali também a olhar para uma possibilidade de tentar subir, fugir do play-in. Olha, pergunta rápida para ti. O Tuamas Izalo acaba por fechar a temporada, vai ter aqui 9 jogos, não vai dar para mudar muita coisa, obviamente, mas preparar a equipa, se calhar, para a desilusão de sair na primeira ronda, talvez seja o cenário mais provável. Eu diria que fazer algo mais do que isso será sempre overachieve, tendo em conta aquilo que foi esta época e agora esta notícia, que obviamente tem muito impacto no que a equipa pode fazer ainda até ao final da época. Estará já o Zach Lyman e a estrutura a preparar o Tuamas Izalo para assumir o comando técnico da equipa. A questão é, este despedimento reforça a ideia que Ja Morant faz parte do futuro dos Memphis Grizzlies, não é? Eu vou assumir que sim. Eu vou assumir que é um despedimento ou é uma mudança de paradigma de... nós temos que potenciar ao máximo não só Ja Morant, mas também Desmond Bane. Eu vou assumir que é uma mudança nesse sentido e vou assumir que a ideia será manter o Izalo como treinador. Ficaria surpreendido se houvesse aqui um volte-face. Mas sim, falou-se que Ja Morant poderia estar aí no mercado de trocas, não sei o quê. Não me parece que esta mudança
dê força a isso, acho que é exatamente o oposto. Mas estou curioso, porque quando tu despedes um treinador que... É que Taylor Jenkins... Tu vais encontrar poucos treinadores que tenham feito um trabalho tão bom numa equipa com tantos problemas, porque nós não nos podemos esquecer que ele teve 2 anos seguidos a fazer mais de 50 vitórias. No segundo ano de fazer 50 vitórias, teve duas situações que lhe fugiram do controle e que provavelmente custaram a Memphis poder ir mais longe no playoff, que é a situação de Ja Morant, que foi aí que ele teve os primeiros maus momentos, esteve suspenso alguns jogos e a equipa perdeu totalmente uma química brutal. Depois perde o Steven Adams, que acabou por sentir muito, especialmente no bloqueio direto e nos ressaltos ofensivos. Perdem na primeira ronda contra os Lakers. No ano a seguir não tem Ja Morant o ano todo, basicamente. Tem 100 lesões, não sei quantas é que foram, mas 100. Este ano, fizemos este cálculo na semana passada, Ricardo, já não sei quantas lesões é que nós fizemos o cálculo que eles também perderam. Portanto, e não estão nas 50 vitórias, mas não estão muito longe. Portanto, em épocas relativamente normais, onde ele consegue ter Ja Morant saudável, ele andou sempre na casa das 50 vitórias, perto disso, ou das 45. Portanto, é difícil é uma situação que é difícil tu tirares uma conclusão muito concreta, porque Ja Morant explode com ele, Ja Morant faz os seus melhores anos com ele, nas dificuldades de Ja Morant ele mesmo assim consegue ter a equipa competitiva em playoff este ano, e de repente é despedido. Portanto, não sei, eu não queria estar a tirar conclusões concretas, porque eu acho que é difícil prever qual é o pensamento de Zach Kleiman nesta fase. É verdade. É verdade. Vamos ver o que é que fazem os Grizzlies até ao final da época, onde é que eles ficam posicionados. Olhando para a Conferência Oeste, sinceramente, se eles caírem para uma sexta posição, isso significaria se calhar terem que levar com os Denver Nuggets. Enfim, Nuggets ou Lakers deve ser, dependentemente das posições, Nuggets ou Lakers deve ser o adversário da primeira ronda dos o calendário Grizzlies. deles, Se eles têm preferência, não sei se eles têm preferência, mas o calendário de Memphis é complicado, Ricardo, porque Memphis tem agora Boston, Golden State, depois tem Detroit, Minnesota, Denver e Dallas. Portanto, não é fácil este calendário para Memphis. Tudo equipas que precisam de vitórias até o último dia da fase regular, não é? E tudo equipas que estão... Dallas, ok, mas agora tem alguns regressos, estão agora já numa boa sequência de vitórias. Bem, vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, queria tocar contigo em 2 coisas. Primeiro, Cooper Flag, para quem não está a acompanhar a NCAA e o March Madness, se havia alguma dúvida sobre o que era Cooper Flag, já ninguém tem, porque... O que ele fez durante o ano e o que ele está a fazer agora no Big Stage é de um predestinado e segundo alguns analistas que até estão a estranhar como é que não há um hype maior em relação ao Cooper Flag, alguns analistas dizem que o Cooper Flag vai ser mais ou menos do mesmo tier de primeiras escolhas dos Wembanyamas e dos LeBrons e do Zion, que pronto, infelizmente depois não conseguiu para já corresponder, mas tens lido estas coisas? Eu tenho lido muita coisa de malta, até da própria ESPN, que acha estranho como é que não há um hype train tão grande em torno do Cooper Flag como havia, por exemplo, do Zion e do Wembanyama. Pois não sei se as declarações do Cooper Flag deixavam na dúvida se ele estava disponível ou não para ir para a NBA, se não fizeram toda a gente tremer aqui um bocadinho. Agora, o talento é inquestionável. Acho que andamos a usar demasiado a expressão talento geracional, mas aquilo que ele pode ser enquanto difference maker do lado defensivo da bola está ao nível dos melhores, diria, da NBA nesta altura. E a sua evolução ofensiva, mesmo nesta sua temporada de estreia na NCAA, foi muito grande. Havia muitas dúvidas em relação ao seu lançamento exterior. A verdade é que ele lançou muito bem nos jogos da conferência. Termina a época a lançar a um nível elevadíssimo de 3 pontos. Sabemos que a linha de 3 pontos é mais curta distância mais curta na NCAA, mas a verdade é que o stroke está lá, a mecânica está lá, a eficácia está lá, e em jogos importantes fez os melhores jogos da temporada. Portanto, a liderança está lá e acho que é um jogador talhado para ser um vencedor na liga. Vamos ver onde é que ele vai calhar, quem é que vai ter a sorte de o receber no colo.
Estou a torcer mais por umas equipas do que por Claro, outras, claro, somos todos. mas de qualquer forma acho que não há dúvidas. E sim, concordo, se calhar o hype está um bocadinho baixo para aquilo que ele representa. Não sei se foi por o último draft ter sido tão modesto e não termos. Baixou um bocadinho as expectativas. Não sei. Olha, Ricardo, para fecharmos, este é um assunto que normalmente nós não comentamos aqui, mas está-me a enervar profundamente toda esta história. Está-me a enervar toda esta situação do LeBron James e do Stephen A. Smith. Eu acho que sei que tu tens exatamente a mesma opinião do que eu sobre o que faz Stephen A. Smith e o que a escola Stephen A. Smith produziu, os Inside NBA, os First Takes. Estamos todos de acordo ou estamos os dois de acordo que é extremamente prejudicial para o basquetebol. E o Stephen A. Smith eu acho que tem o condão de ser... ele não é burro, mas é tão arrogante e é tão seguro de si mesmo que consegue dizer as coisas mais insanas e quase que faz-te pensar, olha, será que ele... não tem nada a razão. E esta situação com o LeBron, que ele está certamente a adorar e que certamente fez aumentar o seu canal de YouTube e os seus programas, e ele agora até já veio dizer, não sei se viste isso, onde ele disse que não seria difícil se ele quisesse ser o candidato democrata à Casa Branca, o que é interessante. Sim. Isto é tão prejudicial. Acho que a renovação dele acho que lhe dá margem para ele falar mais de política também na ESPN. Sim, ele tem um programa, ele tem um canal, não sei o que é, onde ele fala dessas coisas. O que chamar aquilo? Sim. Não sabemos o que chamar aquilo. Ele até teve um papel importante neste caso derrotado, mas importante nas eleições agora. Um papel importante até para defender a voz afro-americana. Acabaram por perder para Donald Trump, mas é o que é. Ricardo, mas isto é tão prejudicial e eu não percebo porque é que o LeBron aceitou entrar no lodo com eles. Sim, eu já li muita coisa de que toda a gente ganha com isto, com a exposição. Não concordo nada que o LeBron tenha tido essa intenção. Eu acho que o LeBron quer, como sempre quis, ao longo da carreira, controlar narrativas sobre si, sobre a sua família. E, portanto, a partir do momento em que o Stephen A. Smith começou a falar demasiadas vezes sobre o Bronny, isso irritou-o como pai. Portanto, eu como pai também de um adolescente um bocadinho mais novo do que o Bronny, percebo que isso possa causar alguma comichão. Já tivemos o Bronny numa ou noutra situação a pedir para não criticarem tanto e deixarem que o seu jogo fale por si, a dizer que ele se deixou afetar por algumas das situações e, portanto, claramente dentro da casa de James, as constantes acusações ao Bronny estavam a ter um impacto sobre a família, sobre o Bronny, sobre a Savannah, a mãe Savannah de certeza, e o pai LeBron Raymond James. E isso fez com que o LeBron fervesse. E apanhando ali o Stephen A. Smith, achou que era a altura certa de lhe dizer: para com isso, porque tu és o gajo que tem mais o nome do meu filho na tua boca, e não vale a pena, fala sobre basquete, não fales sobre questões familiares, porque a certa altura o Stephen A. Smith já só dizia que o próprio LeBron que tinha que fazer um melhor papel como pai, porque ele levou para o campo pessoal, mas levou para o campo familiar. A minha dúvida é porque é que ele depois foi... o LeBron teve um papel, fez aquilo que o pai fez. Não, mas aquilo foi muito pensado, aquilo não foi uma questão impulsiva, aquilo foi maturado certamente. Se eu um dia apanhar o Stephen A. Smith num jogo, vou ter com ele, vou crescer para ele não vai ter capacidade, vai ser surpreendido, não vai ter capacidade de responder, de dizer nada, aquilo vai viralizar e vai ser uma forma de o atacar com o veneno do Stephen A. Smith. Foi uma forma de controlar a narrativa. Eu isso aí compreendi. Eu não compreendi porque depois foi àquela entrevista, àquele podcast do Pat McAfee. Do Pat McAfee e abordou o assunto, porque ele poderia simplesmente ter dito: não tenho paciência para esse gajo. Mas sabes como é que eu leio isso? Eu leio isso como o Pat McAfee, que eu nunca vi um minuto do programa dele, apanho muitos cortes nas redes sociais, mas tem um programa em que estação? Na ESPN. Exato. E, portanto, o LeBron foi à casa do Stephen A. Smith rasgar o Stephen A. Smith.
Portanto, eu acho que isso, pelo simbolismo que tem, ele dizer que o Stephen A. Smith está numa tour como a Taylor Swift, vai a todos os E canais, está, e está, ao e canal, está. vai ao canal Panda, vai ao não sei o que, ao National Geographic falar do LeBron. Que fazer questão de dizer que nunca vai impedir críticas sobre o jogo, mas quando se torna pessoal, torna-se dever do LeBron proteger os seus. Que depois o Stephen A. Smith, depois de fazer aquele circo todo, vai para casa todo contente, pega no balde gelado, senta-se de cuecas no sofá a ver televisão e a ver os efeitos daquilo que fez, a assistir a tudo como se fosse um reality show. Aquilo foi tudo pensado. O LeBron não costuma dar entrevistas, muito menos entrevistas destas, com este cariz tão leve e sobre questões cor-de-rosa. Ele decidiu fazê-lo no programa de maior audiência da ESPN. E, portanto, eu acho que isto tem um simbolismo também. Curiosamente, ou talvez não, eu acho que neste caso é curiosamente, nesse dia da entrevista, a ESPN anunciou o fecho dos estúdios de Los Angeles e vão passar a transmitir outra vez nos estúdios na zona de Nova York, em Bristol. Portanto, sério? é verdade. E pelo meio despediram não sei quantas pessoas. Pois, a ESPN, a Disney não brinca em serviço. A Disney não brinca em serviço com essas coisas. Muito bem, não gostei, sabes? Olha, fiquei triste com a boca ao Brian Windhorst, que eu gosto do Brian Windhorst. Eu gosto. E curiosamente, eu nunca vi o Brian Windhorst dizer que era amigo do LeBron. Vi o Brian Windhorst dizer que conhecia o LeBron. Ele nunca disse que foi amigo, mas ele tem alimentado esta ideia de que os seus tempos como beat reporter dos Cleveland Cavaliers lhe deram uma proximidade do LeBron James. Acho que até foi mais como beat reporter quando o LeBron estava no high school. Acho que foi mais no high school, sim. Que lhe deu ali alguma proximidade. Tu notas também isso agora, porque ele foi a Paris cobrir toda a história do Wembanyama. Sim, e houve outro momento. E agora fala do Wembanyama como se conhecesse há muito tempo, e todos os familiares do Wembanyama e todos Mas houve um momento em que o Brian Windhorst se aproximou muito desse lado da NBA, que foi na troca do Ben Simmons. Não sei se te lembras de todo esse processo, quando agora está-me a faltar o nome, o Wojnarowski dizia que não havia negociação. Quando se começou os primeiros rumores a dizer que o Ben Simmons poderia ser trocado pelo James Harden, o Brian Windhorst foi o primeiro a dizer que essa era uma possibilidade, porque o Ben Simmons era agenciado pelo Rich Paul, e o Brian Windhorst fez parecer que tinha essa ligação ao Rich Paul, e o Woj, que é totalmente anti-LeBron e não sei o quê, dizia que não havia essa possibilidade porque não tinha a informação, e de repente há a troca, e o Woj teve que vir dizer que foi uma troca que foi feita numa noite, o que é impossível, não é? Mas pronto. E aí o Brian Windhorst ficou muito conotado com aquele lado, e ele aproveitou e até levou o Rich Paul ao seu podcast e não sei o quê, e fez parecer que havia ali um grupo de amizade no high school em Cleveland, onde ele estava também, e o LeBron não terá gostado disso, mas pronto, é o que é. Eu gosto do Brian Windhorst. Fica no meio termo entre o Zach Lowe e os outros. Não. Ele fica no meio. Ele não tem nada a ver com o Zach Lowe. Ele é um repórter. Eu sei. É um o Zach Lowe está newsmaker, aqui. O Stephen A. Smith está aqui. O Zach Lowe está aqui. É um analista. O Zach Lowe é um analista. É outra área. Aliás, uma vénia, porque o Zach Lowe vai regressar. Como assim? Não sabes? Não viste? Como assim? Não viste o nosso Eu tenho notificações no Twitter dele e não vi nada. Não viste o nosso grupo de Telegram esta manhã a fazer a festa? Zach Lowe anunciado pelo Bill Simmons no The Ringer. Ok. Demorou, ok. Vai ter The Zach Lowe Show, vai voltar na próxima semana, da manhã uma semana. Zach Lowe Show é um podcast? Um podcast. Jesus, adoro. Que maravilha. Olha, a minha vida está a melhorar. O LeBron vai conversar com o Steve Nash, o Zach Lowe vai voltar. Pois é, coisas boas. Em vez de falarmos de Stephen A. Smith, falemos dessas coisas boas que acontecem nas nossas vidas. Exatamente. Olha, alegraste a minha manhã e é o mote perfeito para irmos almoçar, que estamos os dois cheios de fome e eu ainda tenho que ir gravar futsal. Hoje o meu dia é futebol de manhã, basquete à hora do almoço e futsal à tarde. E à noite o que é que vais fazer? À noite vou tomar uma aspirina para esta dor de cabeça que certamente vai acompanhar. O famoso cocktail da tua cunhada. Eu agora, já não. Manda-me a receita, manda-me eu vou-te mandar, mas já acabou. Só podia tomar durante 3 dias um determinado medicamento e já acabou. Eu ainda pensei partir o comprimido a meio, mas achei que não. Olha, e Succession? Como é que está a Succession? Olha,
desde que vi o primeiro episódio. Não voltei Nunca a mais nenhum. pegaste nisso. Por outro lado, estou quase a acabar de ler o livro do Sonny Vaquero e já comprei The Wonder Boy de Luka Doncic. Já comprei, ainda não chegou, mas já comprei, portanto será a minha próxima leitura. Mas vou ver, eu agora vou estar de folga terça e quarta, vou ver se consegue ser nestes dias. Portanto fica já aqui a promessa que para a próxima segunda podemos falar sobre isso. Está bem. Está bem? Grande abraço. Olha, não, espera aí. Temos uma grande entrevista tua com o capitão do Futebol Clube do Porto, o homem que se assumiu como o Jokic Stopper nos próximos Eurobasket. Nós não falámos, mas já saíram os grupos e Portugal tem obviamente um grupo difícil, como não poderia deixar de ser. Promove, Ricardo. Epá, sim, tive a oportunidade, o privilégio de entrevistar o Miguel Queiroz, capitão do Futebol Clube do Porto e da Seleção Nacional. É uma longa entrevista que vai sair ainda esta segunda-feira no Mas site dividida, 00. malta. Vai ser dividida, fácil de leitura. Dividida em vários blocos. Recomendo, porque não pelo entrevistador, mas pelo entrevistado, obviamente, que tem ali muitas citações muito interessantes e diz que vai pedir ao professor Mário Gomes, selecionador, para ser ele a defender o Nikola Jokic, para salvaguardar o Nemias, para ficar lá atrás a dar uns abafos, mas quer ser ele a tentar sacar umas bolas ao Nikola Jokic. Eu não sei como é que isso vai correr, espero que ele quer ser o Rui Hachimura quer ser o da Rui seleção. Hachimura. Quer ser o Karl Anthony Towns. O quão engraçado era Portugal ganhar a Sérvia e o Jokic vir dizer essa não era a parte engraçada, Ricardo. Era o Jokic vir dizer, man, Miguel Queiroz, That kid Miguel is the best defender I ever played against. No Anthony Davis, no Gafford ou Zubac. No Hashimura, não. Miguel Queiroz is the man. Mike Queiroz is the man. Mike Queiroz, e ele conseguir um contrato 10-day na próxima temporada na NBA. Olha, vamos embora, Ricardo. A entrevista do Miguel, nós não sei bem que horas é que vai sair a entrevista, mas sairá durante hoje, segunda-feira, portanto podem ver. E vamos embora, voltaremos na quinta-feira. Se conseguirem fundar 3, já sabem, mandem-nos o vídeo.